Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que se encontrem todos bem. Quem for novo aqui no canal, o meu nome é Diana e para todos os outros a minha gratidão pela vossa conexão. O tema do vídeo de hoje é como é que ele ou ela enxerga aquilo que você, consulente, sente por essa pessoa. Vamos tentar entender nos olhos dessa pessoa, na cabeça dessa pessoa, a forma de ele ver, ele ou ela, a realidade do vosso próprio sentimento. E depois vocês farão a avaliação se corresponde com a realidade ou não. Então temos duas opções. A primeira opção, a pedrinha verde, do quartzo verde, e a segunda opção, a ágata rosa. Eu vou pedir para se conectarem, fazerem a vossa escolha e se precisarem de mais tempo para escolher, façam uma pausa no vídeo. Eu vou então começar pela primeira opção da pedra verde e peço permissão à espiritualidade mediante o que for permitido. Deixem-me só colocar as cartinhas todas viradinhas para o mesmo lado. Para ficar direitinho. Ora, cá está. Vamos então começar. Firmem o pensamento nessa pessoa, tragam a energia dele ou dela para a mesa. Deixem-me só levantar um pouquinho mais aqui a câmera para poderem ver melhor a mesa. Espiritualidade, mediante aquilo que for permitido, como é que esse ser de luz ou essa ser de luz enxerga o sentimento do consulente neste momento, independentemente da situação em específico que estejam a viver, ou juntos ou afastados. Como é que enxerga? Ele ou ela acredita que vocês tinham muita perspectiva de ter uma completude e uma vida feliz ao lado dessa criatura. No entanto, ele ou ela também acha que vocês no momento presente têm a percepção que conseguir essa plenitude ao lado dessa pessoa dá muito trabalho. Em algum momento vocês depositaram a expectativa absoluta de ter realmente uma realização familiar, não é? Juntarem as escovas de dentes, formarem uma família, viverem debaixo do mesmo teto com os mesmos objetivos. Porém, a pessoa deu mais trabalho do que aquilo que era esperado. Não é? É caso para dizer, dás mais trabalho do que aquilo que vales. Então, essa pessoa tem perfeita consciência dessa situação. Que vocês no dia de hoje acham que é difícil atingir esse objetivo ao lado dele ou dela. No entanto, apesar dessas dificuldades, esse ser de luz acredita na sua forma de ver a realidade, acredita que você, consulente, ainda tem uma esperança que o destino, a vida, proporciona as condições certas para que as coisas se possam resolver no futuro. Que algo aconteça por milagre, que algo aconteça pela dita coincidência da vida, que não existem coincidências, e que passem para uma nova fase em que seja possível recomeçarem. É isso que me passa aqui, ok? Portanto, talvez ele tenha consciência, ele ou ela, que vocês ficaram com a expectativa quebrada. Como se quisessem abrir um portal para ter uma vida ao lado dessa pessoa, mas é como se tivessem a fechadura à disposição,
mas nunca encontram a chave certa para ter acesso ao coração e à vida dessa pessoa. Então há uma dificuldade muito grande em encontrar a chave. Todas as chaves que vocês encontraram até agora é como se fossem chaves falsas que não davam para aquela fechadura. E todas as vezes que tiveram algum tipo de acesso a essa pessoa, sentiram que deu realmente muito trabalho lidar com ele ou com ela, por variados motivos que têm que saber adaptar à vossa realidade. Então a pessoa tem perfeita consciência da dificuldade que vocês sentem em acessar a vida dele ou dela, ou em acessar uma personalidade difícil. E que por esse motivo provavelmente cansaram-se, ficaram esgotados e agora acabaram por entregar ao destino. Entregaram o caso à vida, à sorte, ao universo, e ainda confiam, pelo menos a pessoa acredita, que vocês ainda confiam que no futuro o próprio universo vai fazer com que as condições para um reencontro e para um reinício ainda sejam possíveis. A pessoa sente que vocês pararam. A pessoa sabe que vocês carregam uma mágoa e um ressentimento. A pessoa provavelmente tem a noção que vocês ainda não conseguiram perdoar. Então também carregam o fardo da falta do perdão, que é um veneno para o nosso coração. A falta do perdão não prejudica o outro. Na verdade, não interfere com o seu dia a dia. A falta de perdão, o ressentimento e a mágoa é um veneno que eu tomo todos os dias e que afeta a minha energia. Então a pessoa também acredita que vocês estão carregados no sentido da mágoa, no sentido de estarem mal resolvidos e que no fundo ainda têm vontade, caso o tal destino, o tal universo e a tal sorte ainda venha a permitir um reencontro, ainda têm vontade de lavar a roupa suja. Ainda têm vontade de colocar os pingos nos is, talvez para tentar entender muita coisa que ficou por explicar. Mesmo que vocês me digam que não é assim que vocês se sentem, aqui a tiragem é como é que essa pessoa está a enxergar o vosso sentimento relativamente a ele ou a ela. Então ele ou ela acredita que, apesar de vocês ainda terem o desejo de comunicar, de falar, de ter uma conversa a coração aberto, onde vão colocar o dedo na ferida para ver se conseguem curar mais rápido. É alguém que também acha que, apesar dessa vontade, vocês preferem esperar que o universo traga essa oportunidade em vez de serem vocês a correr atrás. E a situação da mágoa, a situação da necessidade de libertar os pesos. A pessoa acredita que vocês ainda estão muito apegados àquilo que aconteceu no passado. Que ainda têm perspectivas, sim, de vir a ter uma colheita. Ainda têm esperança até que essa pessoa um dia abra comunicação e tenha um movimento para um reinício, para entregar o sentimento, para ter algum tipo de atitude que talvez não tenha tido no passado. E a pessoa acredita que vocês não superaram. E que seja lá qual for a situação que vocês estão a atravessar neste momento, quer estejam solteiros, noutra relação,
próximos dessa pessoa ou noutro país, mais distantes, noutra cidade, seja qual for a vossa situação particular, ele ou ela acredita que devido à quebra de expectativa que vocês tiveram por tanto tentarem abrir a fechadura e nunca terem encontrado a chave certa, vocês neste momento também vivem insatisfeitos com a vossa vida presente. Porque por muito que tentem seguir o vosso caminho, há uma corrente que vos prende a esse passado. E é uma corrente pesada. É como se tivessem uma corrente atrelada numa das vossas pernas, num dos vossos tornozelos, e tivessem que arrastar nessa corrente uma grande bola de ferro. Pesada. Então, o vosso caminhar do dia a dia torna-se cansativo, insatisfatório, pesado, porque eu carrego e arrasto comigo o peso do meu passado. As minhas frustrações, as minhas mágoas, as minhas desilusões que eu ainda não consegui curar e que espero a toda a hora que a vida, o destino, me traga a oportunidade de ter a conversa que eu tanto gostaria de ter com esta criatura. Não significa que esta leitura bata a 100% com aquilo que vocês sentem, mas é a forma como essa pessoa que vocês mentalizaram está a enxergar o vosso sentimento neste momento. A pessoa acredita que, embora vocês tivessem parado de correr atrás, existe uma esperança depositada no universo e no destino de que um dia mais à frente vai ser dada a oportunidade de conversarem. E existe realmente uma lamentação, porque eu muito tentei abrir esse portal que dava acesso a essa conexão, mas o portal sempre me foi negado, sempre foi fechado e eu levei com a porta na cara e eu não consigo desapegar da minha amargura, da minha mágoa. E todos os dias, esteja eu a viver o que estiver, e estamos a falar do que ele ou ela acha em relação a vocês, esteja eu a viver o que estiver, eu todos os dias lamento aquilo que não foi possível no passado. Então é a tal bola de ferro que eu arrasto todos os dias relativamente a esta situação que se torna um peso na minha vida. A pessoa realmente acredita que há aqui uma esperança, não é? Que por magia do destino venham a ter aqui uma oportunidade e a pessoa tenha uma movimentação que vá tocar à vossa porta, que entre pela vossa porta dentro, que abra uma comunicação, porque ele ou ela acredita que a segurança, a estrutura a nível de lar, a nível de casa que vocês gostariam de ter, seria realmente ao lado dele ou dela, e que vocês esperam uma justiça, porque esta mágoa e esta lamentação foi porque se sentiram rejeitados, foi porque se sentiram colocados para canto e que nunca chegaram a receber aquilo que doaram e aquilo que gostariam. Então a pessoa acredita que, independentemente de tudo isso, vocês estão, na medida do possível, a tentar encontrar uma cura, estão a seguir o vosso caminho, sim, estão a viver a vida, não é? Não pararam de viver, estão a viver a vida, mas estejam a viver o que estiverem, há algo que me falta. E aquilo que eu verdadeiramente queria era abrir a fechadura, era encontrar a chave certa para abrir o portal que dá acesso à conexão com esta pessoa. E ele ou ela tem perfeita consciência e enxerga
que vocês têm esperança que exista aqui uma justiça divina. E se houver essa possibilidade dessa pessoa se movimentar para esclarecer alguma coisa, para pedir um perdão, para equilibrar aquilo que ficou injusto, vocês ainda estão abertos para dar a oportunidade a essa conversa, para conseguirem entender muita coisa que ficou por esclarecer. A tal justiça divina que vocês anseiam. E a pessoa acredita também que se conseguissem colocar os pingos nos is nessa conversa e ele ou ela tivesse capacidade de vir com um ramalhete de flores, de vir surpreender e dar aquilo que nunca deu no passado, vocês ainda estariam disponíveis para caminhos abertos ao lado dessa pessoa. Nem que para isso tivessem que fazer alterações na vossa vida particular. Porque apesar de estarem a viver o dia a dia, este passado, este peso, este sentimento de fui injustiçado ou injustiçada, acompanha-vos todos os dias, diariamente. E é um peso que traz insatisfação na vossa realidade atual. Então, ele ou ela sabe perfeitamente que foi uma pessoa que deu trabalho, que não foi uma pessoa fácil e que vocês têm perfeita noção disso. Mas independentemente daquilo que já tentaram, agora optaram por esperar. Como se estivessem mesmo à espera que a própria justiça divina proporcionasse uma situação nos vossos caminhos para que pudessem resolver aquilo que ficou mal resolvido. Portanto, é esta a forma como ele ou ela enxerga que vocês estão a sentir e a pensar relativamente a essa pessoa e que sim, o sentimento continua a perdurar nos vossos corações. Tá bom? Foi esta a leitura. Escrevam aí nos comentários da tiragem se bateu com a vossa realidade, se acham que realmente o ser amado está certo na maneira de enxergar o vosso sentimento ou se está equivocado, porque pode estar errado, está bem? Às vezes a pessoa pode ter uma ideia e vocês dizerem que não combina com a vossa realidade atual. Estamos a falar da forma como ele ou ela enxerga os vossos sentimentos neste momento. E vamos então passar para quem escolheu a consulta número 2 da Ágata Rosa. Relembrando que é uma tiragem coletiva, podem e devem adaptar para vos conseguir orientar melhor só mesmo numa consulta particular. Firmem o pensamento nele ou nela, espiritualidade, mediante o que for permitido saber, traga a revelação aqui à mesa, da forma como esse ser de luz ou essa ser de luz está a enxergar o sentimento do consulente no momento presente. A pessoa sabe que em algum momento vos retirou a paz e que vocês agora, na atualidade, preferem ter paz do que ter razão. A pessoa acredita que o sentimento dentro do vosso coração mantém-se, ok? A pessoa acredita que vocês continuam a ter sentimento por ele ou por ela. No entanto, a forma como ele ou ela está a enxergar, a vocês consoantes, é que o sentimento não justifica os meios. O sentimento não compensa a minha falta de paz. E a pessoa tem perfeita noção que retirou a paz da vossa vida. Podemos ter aqui casos que o vosso emocional
e a vossa vida, por causa dele ou dela, ficou completamente de pernas para o ar, incluindo também financeiramente, para alguns casos. Então chegou um momento em que, apesar de vocês manterem muito sentimento por essa pessoa, eu prefiro ter paz e recuperar a minha paz na minha vida e a minha estabilidade do que ter razão perante essa pessoa. Então, basicamente aqui, eu vou parar de dar murro em ponta de faca. Murro esse que eu dei insistentemente, e quanto mais dava, mais sangrava. Então a pessoa enxerga que agora, no momento presente, o consulente, apesar de manter o sentimento, está a apostar nele próprio, a querer levar a vida para a frente, independentemente dos estragos que essa pessoa provocou na vida dele ou dela. Então vocês estão a começar a co-criar a realidade que vocês querem viver daqui para a frente, mesmo que essa criatura não vos acompanhe. Porque a vossa felicidade e o vosso amor próprio não podem ser negociáveis. E o sentimento que vocês trazem no coração não pode justificar a vida virada do avesso. Então é desta forma que a pessoa enxerga que vocês estão neste momento. E também que tiveram que ter uma coragem e uma força emocional muito grande para se recolherem e para deixarem de lutar por mais do mesmo, por deixarem de lutar por uma vida virada do avesso, porque essa situação estava a provocar estragos emocionais e também outro tipo de estragos, talvez financeiros. Então ele ou ela acredita que o sentimento está lá inteiro, mas eu agora vou ter a coragem de colocar o meu sentimento num cantinho do meu coração e vou apostar em mim próprio. Vou recuperar a minha autoestima. Vou recuperar a minha reestruturação emocional e financeira. A pessoa também acredita que vocês continuam, embora parados, continuam a observá-lo ou a observá-la ao longe, a tentar ter acesso à vida dele ou dela através dos meios que tiverem disponíveis, porém que ficaram numa atitude passiva, apenas a tentar saber, mas parados, porque toda a movimentação que tiveram relativamente a essa pessoa foi uma movimentação de murro em ponta de faca. No entanto, ele ou ela acredita que aquilo que vocês gostariam de alcançar a nível de relacionamento com ele ou com ela era recomeçar tudo de novo até chegar ao nível do compromisso mais sério. Ou seja, apesar desta vossa necessidade de paz, a pessoa acredita plenamente que se ele ou ela tivesse aqui uma movimentação para fazer diferente, para voltar a investir de uma forma mais pacífica e mais equilibrada, vocês ainda estão aí disponíveis para tudo e mais alguma coisa ao lado dessa pessoa. E agora vocês dizem-me assim: Diana, não é isso, a pessoa está a ser convencida. Ok, mas aqui não estamos a falar como é que vocês estão. Estamos a falar a forma como ele ou ela acredita. No fundo, ele ou ela acredita que apesar de vocês estarem parados, que bastava, talvez,
ele ter uma movimentação que vos transmitisse mais segurança para vocês abrirem a porta do vosso coração. É isso que ele ou ela acredita. Que vocês continuam a enxergar essa pessoa como alguém que vocês gostariam muito de chegar ao nível máximo de compromisso. Se por acaso tivermos aqui pessoas que estão juntas, então é uma relação ou um casamento com muito atrito, com conflitos, com falta de paz. E a pessoa acredita que se ele ou ela fizesse diferente para trazer a paz a essa relação, que vocês estavam perfeitamente disponíveis para voltar a tentar. E o que falta aqui é demonstração de carinho, demonstração de afeto. O desejo que vocês têm de encontrar nele ou nela um lado mais romântico. O pacote mais completo em que inclua também a demonstração de amor a nível de carinho e afeto. As de copas. A pessoa acredita que vocês estão, que o vosso coração pertence a ele ou a ela. Apesar de terem dúvidas e de não encontrarem certezas neste momento, não é? Existe aqui muita instabilidade. A pessoa acredita que há um desejo muito grande de retorno, independentemente do que esteja a acontecer no momento presente. Talvez vocês tenham sentido que por parte dele ou dela houve aí uma irresponsabilidade afetiva, que vocês não sentiram que a pessoa avançou a nível de se comprometer mais, ou se estão numa relação, notam que a pessoa é irresponsável e que não sabe honrar esse compromisso e que acaba por quebrar a vossa confiança. Há aqui uma falta de lealdade a nível de assumir compromisso, a nível de responsabilidade emocional. Então a pessoa acredita que o vosso coração ainda pertence inteiramente a ele ou a ela, mas que para vocês apostarem neste novo reinício, teria que ser com outras condições. Teria essa pessoa de ter a capacidade de transmitir uma segurança total, uma parceria, uma lealdade ao vosso lado em termos de assumir compromisso. Para ser possível ter uma relação sem discussões, sem atritos, sem abandono, sem traição, sem faltar na hora marcada. Uma relação com reciprocidade a nível de entrega, a nível de carinho, a nível de compromisso, de eu estou aqui para quando precisares, a nível de darem as mãos, que foi isso que faltou, não é? Talvez vocês tivessem estendido a mão e nunca conseguiram apanhar a mão dessa pessoa, e que nesse desencontro houve idas e vindas, houve uma falta de base, houve discussão, houve discórdia, houve quebra de confiança. Então a pessoa acredita que, tendo a capacidade de mudar, não é? Porque aqui é a roda da vida, e de conseguir compromisso, entrega de carinho, dar mais valor ao outro dentro do relacionamento, então aí sim vocês estão dispostos para recomeçar do zero, porque o vosso sentimento está intacto aos olhos dessa pessoa. Mesmo que estejam afastados, pode ser alguém que sente, visto que temos aqui a carta de julgamento, que é uma carta que muitas vezes fala de karma, pode sentir
que a vossa conexão vai para além da carne, que é uma conexão espiritual, por não conseguir desvincular os pensamentos. Então, acredita que, havendo as alterações necessárias, que vocês ainda estariam dispostos para uma nova tentativa. Mas uma tentativa em que tem que assumir e ser responsável por um compromisso, por um casamento. Mesmo que não seja um casamento com papel passado, um compromisso sério. Que vocês estão fiéis à vossa verdade, porque nada paga a vossa paz e a vossa harmonia, não é? Mais vale estar sozinho do que estar numa relação em que é discórdia a toda a hora e que ficam com a vida virada do avesso, com irresponsabilidade emocional, com irresponsabilidade financeira. Então vocês param, observam e começam a investir em vocês próprios para bem da vossa paz. Mas estão a observar, na expectativa deste retorno para um novo início a nível de estabilidade, a nível de 4 paredes, a nível de reconstruírem os alicerces e as bases para um casamento. 2 cartas que falam de casamento e de compromisso. Aliás, 3 cartas. Mas tem que ser um reinício com uma base muito firme e que vocês, no fundo, ainda acreditam que ainda vão ter notícias dessa pessoa, que essa pessoa ainda vai dar notícias. E ele ou ela é desta forma que enxerga, que vocês estão a pensar e a sentir. O desejo, a esperança, através da fé, pedir uma volta, mas num contexto completamente diferente. Em que ele ou ela tem a capacidade de retornar, mas não mais para vos deixar pendurados, para ir e vir, vezes sem conta, para vos deixar aí na mão, na matéria do carinho, do afeto, da provisão financeira. Então a pessoa tem perfeita consciência que para retornar, a palavra-chave tem que ser responsabilidade e compromisso. Que de outro jeito vocês não querem. Que preferem a vossa paz porque o sentimento não justifica esta instabilidade. Não justifica a vida virada do avesso. E o respeito por vocês próprios tem que vir em primeiro lugar. Então o sentimento que têm fica colocado para canto, embora tivessem que ter coragem para isso, porque não é fácil guardar o sentimento e calar numa caminhada de aceitação de que o outro é como é. E portanto a noção que ele tem é que estão dispostos a apostar tudo outra vez, a abrir a porta de vossa casa, a fazer uma reformulação caso estejam com essa pessoa nessa relação, para voltar a casar, para voltar a apostar, para dar aí uma purificação de energia e para recomeçarem e se permitirem desabrochar uma vez mais. Tá bom? É esta a forma que ele ou ela enxerga o vosso sentimento em relação a essa pessoa, o que não significa que corresponda à realidade. Escrevam nos comentários se acham que bateu com a vossa realidade. Não se esqueça de deixar o like, de partilhar e se for novo no canal, deixe também a sua inscrição. Um beijinho grande e até uma próxima tiragem.